Bom, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Agora a gente está em Romanos 9. Estou aqui em Araucária com o Gustavo, o Vinícius e o Jair. Vamos direto ao texto, né? Essa é uma das passagens mais difíceis de interpretação para muitos, né? Romanos 9, 10 e 11, porque Paulo, na verdade, faz um parênteses no raciocínio que ele estava desenvolvendo até o capítulo 8. A passagem não é difícil porque ela mesma nos concede os elementos para que a gente possa interpretar. E aqui no capítulo 9 a gente vai ver isso. Mas muitos, por conta de uma compreensão pré-estabelecida, né, acabam se aproximando do texto já com um determinado viés. E eu estou falando especialmente aqui de uma corrente de interpretação chamada de dispensacionalismo. Um homem chamado John Nelson Darby foi quem concebeu o dispensacionalismo no século XIX a partir da interpretação de Daniel 9. Eu digo que se ele tivesse deixado Daniel 9 de lado e tivesse vindo para Romanos 9, ele não teria concebido o seu dispensacionalismo. Claro, isso foi crescendo ao longo do tempo, né, foi se desenvolvendo, mas a origem está lá no século XIX, a partir da interpretação de Daniel 9. Romanos 9 mostra que a interpretação que o Darby fez a partir de Daniel 9 é equivocada, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu vou ficar e vou me ater ao texto, né? E a coisa mais interessante que a gente tem a perceber aqui, para começar, é que Paulo faz esse parênteses, né? Então nós poderíamos até dizer que o raciocínio que ele está desenvolvendo em Romanos 8, né? Nós vimos o capítulo 6, estudamos o capítulo 7, estudamos o capítulo 8, o raciocínio que ele desenvolve no capítulo 8, no começo do capítulo, inclusive falando de inclinação do espírito e inclinação da carne, onde ele já anuncia a necessidade de uma programação mental diferente, né? De uma novidade de mente, né, de uma renovação na mente. Isso ele vai retomar no capítulo 12, e é assim que começa o capítulo 12, né, numa passagem muito conhecida, Romanos 12, 1 e 2. Mas aqui Paulo acaba fazendo um parênteses, e esse parênteses, o verso 2 aqui já deixa claro, é por causa da grande tristeza que ele tem no seu coração. Por que ele tem tristeza? Ele estava falando antes a respeito da eleição, né, da predestinação de Deus, né? Do propósito de Deus, né? Predestinação que Deus estabeleceu. Ele trata dessas coisas no capítulo 8 de Romanos, na parte final, e aí ele como que se lembra do povo que Deus escolheu, chamou, mas que virou as costas para Deus. E aí é que ele abre esse parênteses. Esse parênteses é motivado pela grande tristeza e dor no coração de Paulo, por causa dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, né, seus compatriotas israelitas. E aqui nós percebemos também uma coisa interessante, que é a autoria dúplice do Novo Testamento, né? Por causa da dor do coração de Paulo, então o elemento humano aqui, são introduzidos esses 3 capítulos, mas esses capítulos, a motivação principal foi a dor do coração de Paulo, mas esses capítulos contêm verdades que foram, sim, reveladas pelo Espírito Santo, né? Então, aqui a gente nota como a personalidade humana, né, ela pode, sim, ser notada na Escritura, mas isso não elimina o fato de que as Escrituras foram inspiradas por Deus e contêm verdades eternas, verdades espirituais. Mas então vamos para o texto. Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Aqui está então o motivo pelo qual Paulo abre esse parênteses. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então aqui já ficou claro qual é
o motivo pelo qual Paulo está escrevendo isso, né? Aqui nos versos 4 e 5 em especial, Paulo já antecipa um argumento que ele vai retomar mais adiante num capítulo próximo, que os judeus têm uma grande vantagem. Por quê? Porque os oráculos de Deus foram confiados primeiramente a eles. Então a vantagem dos judeus, na verdade, não é uma vantagem étnica, não é uma vantagem espiritual, é apenas uma vantagem como ponto de partida. Eles saíram na frente, mas se aqueles que saíram na frente não reconheceram aquele em razão do qual eles mesmos foram escolhidos como povo, então eles agora estão em grande desvantagem. É isso que Paulo vai tratar na sequência do argumento nesse capítulo e nos próximos. E aqui, especialmente no verso 6, Paulo deixa bem claro que nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, isso mostra que nesses capítulos aqui, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, Paulo usa Israel com duas acepções diferentes. Paulo usa o substantivo Israel e o adjetivo israelita com dois sentidos diferentes. E não tem problema nenhum que ele faça isso. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de entender. Nós já vimos no capítulo 7 que ele usa a expressão lei, só no capítulo 7, com pelo menos 5 sentidos diferentes. No capítulo 6 ainda tem a lei do espírito e da vida. Né? No capítulo 8, desculpa, uma sexta acepção. Então aqui Paulo introduz duas acepções diferentes para Israel e israelita. Né? Nós temos o Israel étnico e os israelitas étnicos, ou seja, o povo de Israel, né, enquanto uma etnia, enquanto um povo. Mas nós temos também outro tipo de Israel e outros israelitas, que são o Israel e os israelitas espirituais. É por isso, essa é a única forma de fazer com que a expressão, ou com que a frase, nem todos os que são de Israel são israelitas, aqui no verso 6, tenha algum sentido. Israel étnico e Israel espiritual. Agora Paulo continua desdobrando esse argumento. Isso aqui é muito parecido com o que a gente encontra em Gálatas 3 e Gálatas 4. Tá? Então, assim como Romanos 4 tem um paralelo com Gálatas 4, Romanos 9 tem um paralelo com Gálatas 3 e Gálatas 4. E aqui eu também acrescentei no texto as referências do Antigo Testamento, porque Paulo começa a citar muitas passagens do Antigo Testamento. Então vamos para o verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Em Gálatas 13 a gente encontra o mesmo argumento. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui uma diferença. Herança segundo a carne, filho segundo a carne, filho segundo a promessa. Os filhos segundo a promessa são os filhos espirituais, aqueles que seguem nos caminhos da fé do pai Abraão, ou seja, uma herança, uma descendência espiritual de Abraão, um Israel espiritual e não étnico, o Israel de Deus, como termina a carta aos Gálatas, inclusive. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Isso está em Gênesis 18:10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Isso está em Gênesis 23, desculpa. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. E aqui as pessoas tendem também a enfatizar muito a questão da eleição, né, como sendo algo ligado aí à predestinação de Deus, nessa escolha de Jacó e esse aborrecimento de Esaú, mas Paulo deixa bem claro no verso 11 que ele está tratando disso num contexto de demonstrar que a eleição nos demonstra que somos justificados não por causa das nossas obras. Não são as coisas que fazemos que nos deixam bem diante de Deus, mas somos justificados por causa daquele que chama,
por causa de Deus, da fidelidade de Deus, somos justificados pela fé. É o argumento que nós temos na parte, na porção anterior da carta. E quando Paulo fala da eleição e desse propósito de Deus segundo a eleição, é sobre isso que ele está colocando ênfase. É claro que você, desdobrando esse argumento da eleição e da predestinação, você vai chegar a algumas conclusões, de que Deus escolheu alguns e rejeitou a outros. Mas isso não elimina a responsabilidade humana, E isso não torna Deus mau por causa dessas escolhas. Aliás, Paulo vai, na sequência do texto, tratar disso. Pois diz a Moisés, Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Êxodo 33, 19. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. De novo, a ênfase está nas obras, ou melhor, na imprestabilidade das obras humanas para agradar a Deus. É muito claro aqui. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Isso é uma referência a Êxodo 9:16. Logo, pois, Deus se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Por quê? Para que o seu propósito se cumpra. Especificamente no contexto da passagem, Paulo está demonstrando que houve um endurecimento que veio a Israel. Em que sentido? Muitos judeus não reconheceram a Jesus como o Messias. Então houve esse endurecimento em parte a Israel. Para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a aliança, ficasse mais firme. Ou seja, é como que, do ponto de vista prático, isso facilitou de alguma maneira, ou promoveu de alguma maneira, o anúncio do Evangelho aos gentios. Isso facilitou que o Evangelho chegasse aos gentios. A inclusão dos gentios no plano e no projeto de Deus já era claro, mas esse endurecimento em parte a Israel aconteceu exatamente para que se cumprisse a promessa. É por isso que Paulo compara a situação com a situação de Faraó. Paulo compara, usa Faraó como analogia aqui, porque o que aconteceu foi que Deus endureceu o coração de Faraó para que a saída de Israel do Egito fosse ainda mais maravilhosa, para que o nome de Deus fosse engrandecido. Israel foi endurecido em parte, nem todos os israelitas se converteram a Cristo, na verdade uma pequena porção deles, para que a glória de Deus fosse ainda mais manifesta com o Evangelho chegando a todas as nações. Esse é o argumento. Agora, se alguém quiser questionar as intenções de Deus, os propósitos de Deus com isso, a resposta está no verso 19, com citações de Isaías. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Isso é uma referência a Jeremias 18:6. E aqui, em Jeremias 18:6, Jeremias está tratando exatamente de Deus como um oleiro trabalhando com Israel como um vaso. Faz vasos para honra, aqueles que seguem a Cristo, faz vasos para desonra, aqueles que não seguem a Cristo. É nesse contexto que Paulo está aplicando essa passagem. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias 2, 23. Então veja,
O que nós temos aqui são vasos de ira, preparados para a perdição, e vasos de misericórdia, preparados para a manifestação da glória de Deus. No contexto, os vasos de ira são aqueles israelitas que permaneceram duros e não receberam o evangelho da salvação em Cristo. Vasos de misericórdia são todos aqueles que receberam o evangelho, todos aqueles que Deus chamou. No verso 24, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, existe um Israel dentro do Israel, voltando àquele argumento que Paulo apresenta lá no verso 6. Existe o Israel étnico, mas existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico, né? Que não se confunde com o Israel étnico. É só uma porção do ponto de vista de, se nós pensarmos em termos de conjuntos, né? Agora, ao Israel espiritual foram acrescentados, exatamente por causa da dureza do Israel étnico, os gentios, os não-judeus. É isso que Paulo está demonstrando aqui. Também Isaías clama acerca de Israel. E aqui também há uma demonstração muito clara daquela distinção que aparece lá no verso 6. Paulo cita Isaías 10 aqui para provar o argumento. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, dentro do Israel étnico, existe um remanescente, um Israel espiritual. É claro que nós podemos, agora, saindo do contexto do Antigo Testamento e dessa explicação de Paulo a respeito de Israel, trocarmos e fazermos o mesmo jogo de palavras, trocando Israel por igreja. Existe uma igreja visível e existe uma igreja invisível. Do mesmo jeito que existe um Israel étnico, existe uma igreja visível. Do mesmo jeito que existe um Israel espiritual, existe uma igreja invisível. Nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Nem todos aqueles que estão na igreja visível compõem a igreja invisível. Esse é o que diz a parábola do trigo e do joio, por exemplo. Agora, e sobre isso a gente estudou, inclusive, recentemente, quando tratou da igreja como corpo místico de Cristo. Mas Paulo continua citando Isaías e diz: porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então essa citação é de Isaías 10, 22 e 23. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Isaías 1:9. Ou seja, na verdade, a perversão de Israel foi tão grande, a desobediência de Israel foi tão grande na época do Antigo Testamento, né, na época do cativeiro babilônico, que Deus apenas deixou que um remanescente de Israel ficasse, e aqui, naquele contexto, era um remanescente do povo mesmo, né? Um remanescente do povo que retornou para a terra prometida, né? Depois do cativeiro, né? Mas um remanescente, embora Isaías profetize antes do cativeiro, claro, né? Mas um remanescente que ele foi deixado por Deus exclusivamente por sua misericórdia. Ou seja, por causa de Cristo. Porque se Israel fosse destruído por causa da sua desobediência, e Israel fez por onde, né, o Messias não teria vindo. Então Israel teria sido como Sodoma e como Gomorra. Ou seja, teria sido destruída por causa das suas transgressões. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E aqui Paulo está simplesmente usando os gentios que não tinham lei, né, para mostrar que a justificação é pela fé, em contraposição com o Israel, que tinha a lei e que buscava a justiça da lei, para mostrar que a justificação não é por obras da lei, não é por obediência à lei, mas é pela fé. Paulo está retomando o argumento que ele usa em Romanos 2, por exemplo. Né? Por quê?
porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Esse porquê é um porquê destinado a Israel, né? Israel, voltando ao verso 31, Israel não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Israel não buscou a justiça pela fé, mas buscou pelas obras da lei. A conclusão de Paulo é que eles tropeçaram na pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço é Cristo. Como está escrito, e aqui ele cita de novo Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Isaías 8,14 e Isaías 28,16. Por que Isaías profetiza sobre Cristo como uma pedra de tropeço? Ora, porque para os judeus foi exatamente isso que Cristo foi. A maioria do povo se escandalizou naquele Messias, que era um servo, que amava os homens e que morreu numa cruz. Isso para os judeus que esperavam, naquele contexto do tempo do Novo Testamento, um libertador político, um líder militar, que os livrasse da opressão romana. Isso foi uma grande pedra de tropeço. Agora, quem crer nessa pedra de tropeço, quem crer em Cristo, e aqui falando especificamente dos judeus, né, não será confundido. Claro que isso inclui os gentios também, né? Então, esse é o começo desse argumento que Paulo utiliza, né? Ele, como eu mencionei, ele tem esse parênteses, ele começa esse parênteses por causa da dor de Paulo pelos seus compatriotas. E ele vai avançar, esse parênteses ele continua no capítulo 10 e no capítulo 11. Nesses demais capítulos ele vai apresentar alguns outros pontos, né? Mas ele vai sempre continuar dentro desse tom, dessa dor que ele tem por causa dos judeus, porque eles não receberam o Messias, em geral, né? Claro que os primeiros crentes, os primeiros membros da igreja visível lá em Jerusalém, eles eram dentre os judeus. E em cada capítulo, na sequência, Paulo vai demonstrar isso sob um aspecto diferente. Mas, apesar desse aspecto, desse elemento humano, dessa dor de Paulo, as verdades apresentadas aqui são verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Retomando então a ideia de Romanos 9,6, Israel vai aparecer em toda essa porção em duas acepções. A primeira, uma acepção étnica, e a segunda, uma acepção espiritual. Isso é muito importante porque esse jogo de palavras voltará depois na sequência desses capítulos, dos capítulos que seguem aqui a Romanos 9. Isso vai voltar no capítulo 10 e no capítulo 11. A eleição, então, assunto do qual Paulo se ocupa também aqui, diz respeito à soberania divina, ou seja, Deus rejeitou o Israel puramente étnico para poder incluir os gentios no Israel espiritual. Isso aqui não tem nenhuma conotação antissemita, certo? Não deve haver nenhuma carga negativa para com judeus, para com israelitas, por causa disso. Quem já interpretou isso assim ao longo da história errou, porque não era essa, inclusive, a intenção de Paulo. Paulo está apenas mostrando que Deus, pela sua soberania, rejeitou espiritualmente o Israel apenas étnico para que os gentios pudessem ser incluídos no Israel espiritual. Ele vai tratar disso no capítulo seguinte, né? Ou melhor, nos capítulos seguintes. Ele vai tratar disso mais especificamente no capítulo 11. Em Romanos 9, 24, nós vemos a eleição para a salvação. Vasos de misericórdia dentre judeus e gentios indistintamente. E em Romanos 9, 27, né, a afirmação que dá, inclusive, título a essa meditação aqui, o remanescente é que será salvo. Não importa quantos sejam chamados israelitas do ponto de vista étnico, não importa quantos sejam chamados cristãos do ponto de vista demográfico. Apenas aqueles que realmente vivem com Cristo é que serão salvos. Essa é a lição que nós extraímos do verso 27 do capítulo 9 de Romanos.